Olá, boa tarde a todos. Então, vamos dar seguimento a mais um projeto EAD, Capacitação em Reumatologia. Meu nome é Clarissa de Castro Ferreira, e hoje eu vou falar sobre osteoartrite. Rafinha, acho que não está passando. Está passando aí para você? Ah, tá. Não, consegui. Ixi, acho que a gente pode começar de novo? Pode, se eu parar aqui a gravação. Olá, boa tarde a todos. Então, hoje vamos dar seguimento ao nosso projeto EAD, Capacitação em Reumatologia. Meu nome é Clarissa de Castro Ferreira, sou médica reumatologista da Secretaria de Saúde, trabalho no Hospital Regional da Ceilândia, e hoje eu vou conversar com vocês sobre osteoartrite. Bom, a osteoartrite é uma doença articular que é caracterizada por uma alteração estrutural de toda a cartilagem e do tecido que envolve a articulação. Então, a gente começa tendo lesões degenerativas na cartilagem, isso vai levar a um consequente remodelamento ósseo, com formação de osteófitos e também muitas as células inflamatórias. É importante a gente lembrar que a osteoartrite, ela antigamente era chamada de artrose. E hoje a gente sabe que existe um componente inflamatório importante nessa doença. Então, por isso foi mudado o nome para osteoartrite. A osteoartrite, ela vai causar uma dor crônica com uma perda da função articular. Geralmente, esses sintomas começam depois dos 50 anos, e é uma doença muito prevalente, a doença articular mais prevalente, afeta cerca de 302 milhões de pessoas no mundo. É também considerada a maior causa de incapacidade em idosos e também uma das maiores causas de aposentadoria precoce. 80% dos idosos acima de 65 anos vão apresentar alguma evidência radiográfica de osteoartrite, e qualquer articulação pode ser afetada, principalmente joelhos, quadris, mãos e ombros. É super importante o conhecimento, né, e o manejo da osteoartrite pelo médico da família, porque hoje a gente sabe que existe uma crise de identidade da osteoartrite, e principalmente para o médico da família, para o médico clínico geral. A osteoartrite, ela é menosprezada em relação, né, no contexto das outras comorbidades, ela tende a ser ignorada, geralmente é dedicado os últimos minutos, né, poucos minutos na consulta para as queixas, para saber como que o paciente está indo. Geralmente ela não é nem identificada, nem nomeada, né? Muitas vezes é caracterizada como um desgaste, parte do envelhecimento, como se fosse uma coisa natural. Mas é super importante, sim, que ela seja identificada pelo médico da família, seja nomeada, seja priorizada, porque ela afeta muito a qualidade de vida do paciente, né? Das comorbidades, é uma que mais vai afetar a qualidade de vida. Então, por isso, o médico precisa valorizar, né? Muito, você tem falado que talvez essa negligência com a osteoartrite seja porque talvez não tenha, assim, muitos tratamentos que sejam eficazes, mas existem muitas coisas, muitas terapias que o médico pode fazer que pode dar um conforto para o paciente, pode aliviar e melhorar a sua qualidade de vida. Então, quais são os fatores de risco da osteoartrite? A idade. As mulheres têm uma prevalência um pouco maior que os homens, principalmente em relação à osteoartrite de mãos e de joelhos. A obesidade é um fator de risco importante, traumas e também sobrecargas, né? Então, atletas, trabalhos mais forçados podem levar à osteoartrite. Os sintomas. É uma doença que vai cursar, então, com que? Dor articular, basicamente, com uma amplitude de movimento limitada e, muitas vezes, aumento do volume articular, ou seja, uma articulação evidenciada. Apresenta também rigidez, essa rigidez geralmente é menor do que 30 minutos, que ajuda a diferenciar de outras doenças inflamatórias, como, por exemplo, a artrite reumatoide. E essa dor, ela é basicamente uma dor de padrão mecânico, né? Então, o paciente sente a dor ao iniciar o movimento ou durante o movimento e tem um alívio dessa dor no repouso. O diagnóstico, geralmente, ele é baseado na clínica, juntamente com o exame físico. Na maioria das vezes, não é necessário o uso de exames de imagem,
Mas, se precisar, geralmente a gente pode fazer o quê? Radiografias. O que a gente vai ver na radiografia? Redução do espaço articular, presença de osteófitos, esclerose subcondral, cistos subcondrais. No início dos sintomas, as radiografias podem ser normais. Então, se for um quadro de uma dor muito inicial, aí a ressonância vai ajudar mais do que o raio-x. Mas na maioria das vezes não é necessário, só o diagnóstico e só a clínica e o exame físico são suficientes. Aqui nós temos uma radiografia de quadril, que a gente vê esse quadril já com uma perda, né, uma redução muito importante do espaço articular, então uma perda desse espaço, com a presença de esclerose, que é essa área mais esbranquiçada na radiografia, formação de osteófitos. Na radiografia dos joelhos, a mesma coisa, então a gente vê uma redução do espaço, né, com a esclerose óssea importante, presença de cistos, osteófitos. Na radiografia de mãos, mesma coisa, a osteoartrite de mãos também tem um cometimento preferencial das interfalangianas proximais e distais, com redução do espaço, formação de osteófitos e esclerose subcondral. O tratamento da osteoartrite, ele é composto de um tratamento não farmacológico, que é super importante, deve ser oferecido a todos os pacientes, e também o tratamento farmacológico, que a gente vai falar mais um pouquinho. Então, o que seria o tratamento não farmacológico? Primeiramente, recomendar a perda de peso, né? Então, a prática de atividades físicas, então pode ser exercícios de fortalecimento muscular, exercícios aquáticos, exercícios de baixo impacto, eles têm evidência de melhora em todos os tipos de osteoartrite. A fisioterapia pode ajudar para melhorar, aliviar a dor, melhorar a amplitude de movimento dessa articulação. Compressas geladas, compressas mornas, e também o uso de órteses, bengalas, palmilhas, andadores, nos casos mais graves, em que existe uma instabilidade articular e que o risco de quedas é muito grande. Então, aqui a gente vê algumas imagens, né, mostrando uma órtese para risartrose, então vai ajudar a estabilizar a primeira articulação no carpo metacarpiana. A fisioterapia, a manipulação da articulação, a prática de exercícios e também o uso de bengalas, principalmente para osteoartrite de quadril e de joelho, que vai ajudar a estabilizar a marcha e diminuir a sobrecarga na articulação afetada. E o tratamento farmacológico, ele se compõe basicamente de os que a gente tem maior evidência de uso, né? Anti-inflamatórios não esteroidais, que aí realmente a gente vai ter que avaliar caso a caso, né? Ver as comorbidades de cada paciente, se pode usar, geralmente é usado nos períodos de exacerbação de dor, por um curto período. O uso de analgésicos, aí, paracetamol, dipirona ou opioides. As infiltrações intraarticulares, que tem bastante evidência também de alívio da dor. E quando nada disso resolve, quando a dor é refratária e a osteoartrose está bem avançada, aí está indicado realmente tratamento cirúrgico. Então, aqui são as recomendações de tratamento, tanto não farmacológico quanto farmacológico, do Colégio Americano de Reumatologia, que foi lançado em 2019, para osteoartrite de mãos, joelhos e quadril. O que está em verde é fortemente recomendado, e o que está no quadradinho mais claro, tem uma recomendação condicionada, ou seja, você tem que avaliar caso a caso, mas você pode prescrever para o paciente. Então, é interessante a gente notar que para todos os tipos de osteoartrite, tanto de mãos, quanto de joelhos, quanto de quadril, o exercício ele é fortemente recomendado. Então, a gente sabe, pode ser qualquer tipo de exercício. Claro que você vai avaliar o que está, né, dentro do contexto do paciente, o que ele pode fazer. Na secretaria, a gente tem as filas olímpicas, né, que oferecem vários tipos de atividades, exercícios aquáticos, tem aqueles exercícios da praça. O ideal é que esse exercício tenha uma supervisão, né? Tem um instrutor de educação física que supervisione. Mas o exercício ele vai aliviar a dor, ele vai melhorar, ele vai fortalecer a musculatura, ele vai diminuir o risco de quedas, então ele vai prolongar essa sobrevida dessa articulação.
Os programas de autocuidado, né? Self-efficacy, self-management, então é muito importante o quê? Educar o paciente, explicar o que ele tem, o que ele está sentindo, o que ele pode fazer, como ele vai evitar, às vezes, algumas atividades que vão piorar a dor, o que ele pode fazer para melhorar. Então, tudo isso é muito importante, o paciente está participando do seu tratamento, né? A perda de peso, então, para osteoartrite de joelho, de quadril. E o que tem sido muito recomendado, que tem evidência de melhora mesmo, é a prática do Tai Chi Chuan. Tai Chi Chuan é uma prática corpo-mente, então é uma prática de exercício físico, de alongamentos, que envolve também a meditação, e tem tido muitos efeitos positivos para a osteoartrite, tanto de joelho quanto de quadril. E a Secretaria de Saúde, a gente tem, né, eles oferecem algumas práticas integrativas, o Tai Chi Chuan é uma delas, assim como o yoga. Então, assim, é uma coisa que está acessível, né, para o paciente da rede pública. Nos casos que você percebe que tem instabilidade, tem risco de queda, a bengala também é muito importante. Para osteoartrite de mãos, a órtese, né, da risartrose, que estabiliza a primeira articulação carpo-metacarpiana, ela tem evidência também de melhora, de alívio da dor. E as joelheiras, no caso do joelho, né? Então, são órteses, no caso, a melhor seria aquela tíbio-femoral, que pega um pouquinho da coxa e vai até a perna, ela consegue estabilizar essa articulação e evitar as quedas, né? Então, quando tem um paciente que tem instabilidade, que vai relatar que o joelho falha quando vai andar, dá uma travada, a joelheira ela dá uma sustentação para esse joelho. O uso, então, do gelo, né, compressa gelada. O gelo, a gente sabe que é um anti-inflamatório natural, ele ajuda na redução do edema. A terapia cognitiva comportamental tem uma eficácia, né, nesses quadros de dor crônica, então ajudando o paciente nesse enfrentamento da dor. Acupuntura, cinesiotaping são as bandagens elásticas, geralmente aplicadas por fisioterapeutas. Também tem um alívio da dor e uma sustentação aí da articulação, treinos de equilíbrio e outras coisas que a gente pode fazer, tá? Em relação ao tratamento farmacológico, realmente o que a gente tem de mais evidência são os anti-inflamatórios orais, não esteroidais. Então, nesse caso, realmente é questão de avaliar, ver quais são as comorbidades que o paciente possui, geralmente usar por um curto período, mas o uso dos anti-inflamatórios tópicos, eles são altamente recomendados, principalmente no osteoartrite de joelho, e da de mãos também, né? Mas esses anti-inflamatórios tópicos, eles quase não têm absorção sistêmica e eles vão ter um alívio muito importante da dor, tá? Só na osteoartrite de quadril que realmente não é recomendado, porque aí o tópico, né, a formulação tópica, ela não vai conseguir acessar essa articulação, que é uma articulação mais profunda. A infiltração com corticoides também tem uma evidência muito boa. Para o quadril, precisa ser guiado por imagem, agora para a mão e para o joelho, não há essa necessidade. Na questão dos opioides, o tramadol seria o mais recomendado, por ter por ser também um inibidor da recaptação de serotonina, então ele age modulando a dor, mas existe todo o risco associado aos opioides, o risco de dependência, de toxicidade. Então, é uma medicação que não é indicado para todos os pacientes, né? Você precisa também avaliar. O paracetamol não tem demonstrado muito benefício, é uma medicação que, se usada nas doses corretas, tem um risco baixo de efeitos adversos, mas existe um risco de hepatotoxicidade, então também deve ser usado com cautela. E a duloxetina, nesses quadros, principalmente associados de poliosteoartrite, né, quando você tem um quadro de poliartrose, e existe uma dor crônica, muitas vezes afetando o humor, né, provocando aí ansiedade, depressão, a duloxetina está bem indicada. E existe também detox que a gente pode usar a capsaicina. A capsaicina, ela é um analgésico tópico, que é um derivado da pimenta, então precisa ter bastante cuidado, orientar o paciente depois de lavar as mãos, sempre que usar, lavar as mãos após, para evitar, né, botar a mão no olho. E a condroitina, que
não tem tantos estudos de evidência, apesar de ser amplamente utilizada, mas teria um pouco mais de benefício na osteoartrite de mãos. Então, falando sobre a osteoartrite de mãos, mais especificamente, é uma alteração degenerativa, principalmente das cartilagens, né, da articulação da interfalangiana distal e proximal, e também da primeira capa metacarpiana, levando muitas vezes a esses nódulos, né, nódulos de Eberden, que são esses nódulos, esses osteófitos nas interfalangianas distais, e nódulos de Bouchard nas interfalangianas proximais. A osteoartrite de mãos, existem poucos estudos randomizados controlados, né, para avaliar tanto tratamento farmacológico quanto não farmacológico. O que se sabe é que existe um efeito pequeno a moderado para o uso de órteses, então, principalmente de alívio da dor. Uma prática que é bastante recomendada pelos dermatologistas seria o banho de contraste, que tem a ver também, né, com a aplicação de compressas monos ou geladas. Então, você pede para o paciente realizar exercícios com as mãos, abrindo, movimentando essas falanges, inicialmente com água mole e depois depois na água gelada. Isso vai ajudar a aliviar a dor e também manter a amplitude de movimento dessas articulações. O tratamento farmacológico, ele é feito também com anti-inflamatórios tópicos, né? Os orais precisa avaliar a questão do risco-benefício. A capsaicina indicada, por isso sempre com essa atenção, né? Por conta de ser um derivado da pimenta, poder arder o olho. O tramadol, nesses casos mais graves, aí com uma menor indicação, em paciente idoso acima de 65 anos, sempre preferir inicialmente essas medicações tópicas. No quadro da osteoartrite de mãos de padrão erosivo, que é aquela osteoartrite mais agressiva, muitas vezes é utilizado hidroxicloroquina, metrexato, porém, os estudos randomizados controlados falharam a demonstrar benefício dessas medicações. Na osteoartrite de joelho, então, aqui essa figura ela vai mostrar como é uma doença que afeta toda a articulação e todos os elementos da articulação. Então, nós temos uma erosão da cartilagem, nós temos uma exposição do osso subcondral, erosão de meniscos, né, neoformação óssea com formação de osteófitos, e com o avançar, né, o desenvolvimento dessa osteoartrite de joelho, pode acontecer, muito comum, acontecer desvio do eixo do joelho, então um desvio lateral, um geniparo, ou um desvio medial, o que vai causar mais instabilidade ainda nessa articulação. Frequentemente a gente observa também uma hipotrofia dessa musculatura do quadríceps, o que acaba sobrecarregando muito mais essa articulação e, com isso, avançando, né? A doença vai avançando, tá? E aqui mostrando uma infiltração intraarticular. Bom, o tratamento não farmacológico, aqui são os guidelines da UARS, que é um grupo que estuda osteoartrite. Os guidelines são de 2019, então, com forte recomendação para o programa de atividade física. Então, essa é uma coisa que nós sempre devemos estimular para os pacientes. Pode ser qualquer tipo de exercício, tá? Não existe uma evidência de que um exercício seja melhor do que o outro, então, geralmente, é o que o paciente consegue fazer, o que consegue encaixar dentro da rotina. Exercícios aquáticos são muito recomendados, né? Bicicleta, se for uma osteoartrite mais leve, uma caminhada, tudo isso já vai melhorar a condição do paciente. Educar o paciente, explicar a importância, né, desse tratamento não farmacológico também, da perda de peso. Algumas vezes palmilhas podem aliviar a dor, né, se houver um cortamento de membros, na osteoartrite de quadril, ou mesmo genivalgo, a palmilha pode ajudar, uso de bengalas, andadores, gelo, o tai chi, ou como a gente já mencionou antes, que a Secretaria de Saúde oferece essas práticas em várias unidades básicas de saúde e é uma coisa que traz muito alívio. Acupuntura e também o uso de órteses, tá? Então, essa tanto tibio femoral quanto patelofemoral. Aqui a gente está mostrando essa figura, uma dessas órteses, que é, né, comumente chamada de joelheira. Então, ela é a
tíbio-femoral. Então, a gente vê tíbio-patelar, desculpa. Então, aqui a gente vê que ela consegue estabilizar, né, toda essa estrutura da articulação. Então, às vezes, com isso, o paciente consegue, às vezes, trabalhar, né, fazer uma atividade mais exaustiva durante o dia, porque ele está com essa articulação protegida. E também o uso das bandagens, né, também produz um efeito semelhante, tá, de estabilização e de tensionamento de estruturas. O tratamento farmacológico, que é também fortemente recomendado pelo ARCE, é o uso dos anti-inflamatórios tópicos, porque existe um risco muito baixo de efeitos adversos e um efeito comprovado na redução dessa dor inflamatória. Os anti-inflamatórios orais também são indicados, né, aí avaliando caso a caso, e as infiltrações intraarticulares com corticoides. Glicasamina condroitina, apesar de ser bastante amplamente utilizado e de ter poucos efeitos colaterais, não existem evidências de melhoras em relação ao placebo. Os estudos, eles são conflitantes, né, os estudos que são patrocinados pela indústria farmacêutica, eles demonstram benefício, mas os estudos promovidos por universidades públicas, organizações públicas, falham em demonstrar benefício da glicosamina e da condroitina. O paracetamol também não demonstrou muito benefício, e os opioides, você pode ter uma resposta à dor ali a curto prazo, porém, existe um risco muito grande associado aos opioides, um risco de dependência, de toxicidade, então, por conta disso, ele acaba saindo dessas recomendações da UARS, tá? A duloxetina pode ser utilizada em alguns casos específicos, também para controle de ansiedade, depressão associadas à dor crônica, e o ácido hialurônico, que não é uma opção que nós temos na secretaria, mas é uma opção que pode ser usada no tratamento farmacológico da osteoartrite de joelho. Em relação aos anti-inflamatórios, se o paciente apresentar alguma patologia gastrointestinal, de preferência usar os inibidores de COX-2 ou anti-inflamatórios não seletivos, mas associados ao inibidor da bomba de prótons. Agora, se o paciente tiver alguma manifestação cardiovascular, aí é recomendado evitar COX-2 e preferir naproxeno e ibuprofeno por ter um melhor perfil de segurança cardíaca. E na osteoartrite de quadril, o tratamento não farmacológico também aí vindo em primeiro lugar, com forte recomendação, o programa de exercícios, então está super indicado para todos esses pacientes. O médico precisa reforçar, porque não é fácil, né? Um paciente que muitas vezes está sedentário, está acima do peso, está com dor, né? Se dispor aí praticar uma atividade física. Muitas vezes eles acham que vão piorar, que vai agravar a situação, e não, é o contrário, né? O exercício, ele está muito, muito aí recomendado em todos esses tipos de osteoartrite. Então, hidroginástica, a hidroterapia, o tai chi, yoga, que nós conseguimos, né, nas unidades básicas de saúde, nós podemos encaminhar esses pacientes, e isso tem respaldo, né, na literatura científica. A educação do paciente também, novamente, forte recomendação, e outras orientações, tá? Então, perda de peso, gelo, calor, uso de bengalas para evitar quedas. Em relação à osteoartrite de quadril, não existe muita evidência, né? O que a gente tem mais evidência mesmo é o uso de anti-inflamatórios orais. Nesse caso, os TOPs não têm, eles não conseguem, né, ter acesso à articulação quadril. E as infiltrações intraarticulares, que aí já é um quadro também mais para pacientes com mais dor, porque também precisa ser guiada, né? Então, aí precisa encaminhar para um serviço de radiologia intervencionista. Nesse caso, paracetamol, glucosamina, condroitina, esses nutracêuticos, em geral, não são recomendados, não tem evidência, nem colágeno, nem diacerina, nem metilsulfato betano, e os opioides que a gente pode usar, porém, com esse risco, né? Sempre pesando aí o risco-benefício. Para osteoartrite de quadril, ácido hialurônico não é recomendado, não existe evidência, a duloxetina tem pouca eficácia. Uma forma bem prática, assim, na prática diária, da gente poder, às vezes, né, na hora que a gente está com o paciente na frente, poder, gente, o que eu vou usar nesse paciente, qual que seria a melhor abordagem, quais são os riscos e benefícios, são as calculadoras de dor. Então, esse site,
Ele tem vários calculadores de dor, tem para osteoartrite, tem para fibromialgia, para lombalgia, e você consegue rapidamente comparar os potenciais benefícios e os possíveis danos associados aos diferentes tratamentos de dor. Então, é bem interessante. Ele vai dividir, né, classificar essas terapias em melhora com tratamento, uma melhora de 30%. O que seria uma melhora de 30%? Seria uma redução desses scores de dor de 30%. Então, se o paciente refere uma dor 10, após a terapia, né, essa dor ele já cai para 6, 4. Então, aí ele vai mostrar, né? Então, para cada terapia, existem as carinhas de melhora, né? De melhora com tratamento, de melhora com controle, ou a taxa que não responde. Né? Então, a gente vê que o exercício realmente é o número 1 da nossa estratégia de tratamento, deve ser reforçado em toda consulta. A gente tem 50% de melhora de osteoartrite, é muita coisa, né? 50% só com atividade física. A infiltração de corticoides também, uma melhora expressiva. Lembrando que a gente pode fazer até 4 infiltrações em cada articulação por ano. O uso da duloxetina, anti-inflamatórios orais, também com uma resposta boa. A glucosamina, você vê que mesmo sem tanta evidência, alguns pacientes, 53% pode ter uma melhora, né? Então, como o problema da glucosamina aí, a questão é o preço, né? Mas ela praticamente não tem efeitos colaterais, né? É bem seguro. O que pode acontecer, às vezes, é aumento de níveis glicêmicos em alguns pacientes. Mas a gente já tem algumas formulações que são zero açúcar, né? Então, que já minimiza esse risco. O uso de anti-inflamatórios tópicos, não existe uma preponderância de uma formulação sobre a outra, tá? Mas a gente tem uma melhora importante. E com a condroitina, a viscosuplementação já é um pouco menor. Então, isso aqui é de fácil acesso, a gente consegue, né, acessar, e é bem voltado para o médico da família mesmo. Aqui também, esse artigo ele fala sobre o tratamento, as opções de tratamento no âmbito da medicina de família. Então, aí, voltando, né, o exercício claramente o benefício supera os riscos. Exercício, infiltrações com corticoides, anti-inflamatórios tópicos, então é importante lembrar. Isso são coisas simples, né, que o clínico consegue prescrever, que o clínico consegue, e quando não, encaminha para o especialista, tá? Se não houver melhora com essas terapias. Os anti-inflamatórios orais, então, observar, dar preferência para o naproxeno ou para o ibuprofeno, curtos períodos, e o uso da duloxetina. A gente pode utilizar, a maioria dos estudos foi feito com a duloxetina de 60 miligramas, mas é sempre interessante começar com uma dose menor, pelo risco de náuseas, né, dor de cabeça, para o paciente se acostumar. O paracetamol, esses últimos estudos não mostraram benefício, mesmo utilizando uma dose alta, né, de 1.000 miligramas a cada 6 horas, com risco aí de ter uma hepatotoxicidade. Os opioides, eles têm que ser usados com cautela, então existe um risco grande associado aos opioides, um risco de dependência, de efeitos de toxicidade, inclusive, principalmente para idosos, quando você tem até risco de tonturas, quedas, fraturas. E a glicosamina, condroitina, a viscosuplementação, que também nós não temos disponíveis na secretaria, mas também não tem benefícios, os estudos são conflitantes, então os benefícios, na verdade, são incertos, por isso que eles não entram na maioria dos guidelines, tá bom? Mas é isso, então a osteoartrite é importante que o clínico reconheça, que o clínico pegue para si, para tratar, não é só do especialista, pelo contrário, é uma doença, e o médico da família é o primeiro médico que tem mais acesso ao paciente, então ele precisa tratar, ele precisa educar, precisa estimular a prática de atividade física, porque com isso a gente consegue promover uma qualidade de vida melhor para o nosso paciente, postergar uma cirurgia de troca, né, de uma prótese, e tratar, né, adequadamente, reconhecer, validar o que o paciente está sentindo, tá bom? Bom,
Queria agradecer, esse é meu e-mail, se alguém tiver alguma dúvida, quiser mandar alguma dúvida, discutir algum caso, mandar alguma sugestão, estou à disposição. Queria convidar todo mundo para participar do nosso Atuar, que é a nossa atualização em reumatologia, que esse ano vai acontecer no dia 14 e 15 de outubro. É muito voltado também para essa prática do clínico mesmo, no âmbito das doenças osteoarticulares, tá bom? Muito obrigada, e era isso.